altar de Betel. Um caminho onde os anjos descem para trazer a tua revelação e sobe para levar a ti as nossas ofertas de adoração. Que se abra o céu sobre este lugar e que a tua palavra jamais volte vazia, Senhor, sem antes cumprir em cada um de nós a transformação para a qual ela foi enviada dos teus lábios. És bem-vindo, Espírito Santo. Te adoramos, exaltamos o teu santo nome, bendizemos a ti, Jesus. Ora em línguas, igreja, ora em línguas. Levante as tuas mãos para os céus. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edifique-se assim com a presença na palavra do Senhor. Estamos num ambiente onde tudo é possível ao que crê. Este ambiente é o ambiente da glória da presença do Pai. Nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos a ti, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Ministra aos nossos corações a tua vontade. Liberta-nos e seremos totalmente livres. Que a nossa adoração seja apenas, Senhor, para te chamar a atenção. Te adoramos, Pai. Queremos ser um contigo. Queremos ser um contigo. Se conecta a nós pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele com a tua melhor salva de palmas, igrejas. Adore Ele com a tua melhor salva de palmas, em nome do Senhor Jesus. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dê a Ele as boas-vindas com as tuas palmas, em nome do Senhor Jesus. Celebre a presença santa do Espírito de Deus que está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, família. Amém. Glória a Deus. Há uma atmosfera intensa neste lugar. Há uma atmosfera diferente. Não sei se só eu estou sentindo. Acredito que você também esteja. Então vamos nos render a essa atmosfera, sem resistir, apenas nos render. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos passando por um período de transição espiritual. E onde o novo de Deus se manifesta em nossas vidas. É muito importante, queridos, que a gente esteja atento, para a gente não perder o tempo na palavra. É muito importante que você se conecte, que você se renda, que você remova da sua mente, do seu coração, dos seus olhos, toda resistência. A única resistência que pode resistir aos decretos de Deus em sua vida é a sua própria vontade. Nós estamos vivendo no ano da restituição do Senhor. E a restituição é necessária. É necessária pelo fato de constantemente nós sermos atacados, roubados, sermos constantemente alvos do inimigo,
para que a gente se perca na direção do Pai. Na maioria das vezes o inimigo nem quer te tirar da igreja. Ele quer apenas que você se perca nos caminhos do Senhor. Então é comum encontrar gente perdida, mesmo dentro da igreja, sem faltar um culto, sem perder o horário, que frequenta a célula, que senta na mesa do discipulado. Ele se torna mecânico a ponto de viver a religião e não receber o rema, que é a palavra viva e a palavra que é eficaz, que realmente transforma o nosso interior para nos fazer legítimos filhos de Deus. Se você entende até aqui, diga amém. Amém. O tema da palavra de hoje é dupla honra. Dupla honra pelo fato de no mês de março nós temos recebido a revelação que a palavra rema seria honra. O Senhor está nos restituindo os princípios, entre eles o princípio da honra. E honra é tão importante, meu irmão, que o Senhor decidiu prorrogar a restituição desse princípio no nosso coração por mais 30 dias. E essa prorrogação não poderia se chamar outra a não ser dupla honra. Quero iniciar contigo lendo o capítulo 61 do livro do profeta maior Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento. A partir do versículo 1. Dedique atenção agora. Gere expectativa no que Deus vai falar contigo. Há uma chave hoje, queridos. Há uma chave sendo girada no mundo espiritual para abrir uma porta para você. Como diz o Mateuzinho aqui na hora do louvor, algo lindo está preparado para nós aqui essa noite. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Alguém aqui para receber? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Diga aleluia. De fato, no tempo da restituição, queridos, ela só acontece quando nossos corações estão confiados na mão do Senhor. É impossível para um vaso ser restaurado longe da roda do oleiro. Deus só restitui aqueles que estão perto. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é possuidor de todo o universo, a ponto de Deus não ter nascido e criado tudo ao seu redor, dentro do universo. Deus criou o universo a partir dele. Deus não nasceu no universo e a partir daí começou a criar. Deus criou o universo a partir dele. Então ele possui todas as coisas menos uma. Fala assim comigo: Deus, o Senhor soberano, possui todas as coisas menos uma. Quem quer saber que coisa é essa? Deus possui tudo menos uma coisa: o teu coração. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios que o Senhor nos pede, e Ele se dirige a nós da seguinte maneira: filho meu, dá-me o teu coração e volte a tua obediência aos meus princípios. O Senhor essa noite, querido, pede a você o teu coração, porque por mais que Ele seja possuidor de tudo, Ele só não é dono do teu coração, e só passa a ser Senhor do teu coração a partir do momento que você decide entregar para Ele sem reservas. Diga aleluia. E de fato é necessário a restituição dos princípios da honra, e até mesmo essa prorrogação, porque o Senhor zela por sua palavra a nosso respeito, e Ele não quer que sejamos conduzidos para o seu juízo
por desonrar os seus princípios. Deus tem planos para a sua igreja, queridos. E quando eu digo sua igreja, eu estou me referindo a eu e você. Deus escolheu você, fala assim comigo, Deus me escolheu. Deus escolheu você para ser um representante e ser um proclamador da sua graça nessa geração. E é por isso que Ele derrama o seu Espírito sobre nós. O Senhor soberano derrama sobre nós uma porção do seu Espírito para. Observe bem aqui. Dá para voltar no versículo 1? Isaías 61, 1, por favor, mídia. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Ungir é enviar, é escolher, é eleger, para levar boas novas. A palavra boas novas quer dizer evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Hoje nós estamos usando a versão NVT. Olha só aqui, pois o Senhor me ungiu, Ele me escolheu, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, Ele nos chama de filhos, e os filhos são a representação da igreja de Jesus nessa geração. Ele nos escolheu para, preposição para. O Espírito Santo de Deus, querido, Ele nos foi enviado para um propósito, diga aleluia, para uma missão, diga glória a Deus. Muitos se perdem nos caminhos do Senhor e se encontram perdidos dentro da igreja, porque acham que o Espírito Santo é apenas um frenesi, uma linguagem que muitos usam, um reteté, somente para nos deixar viver um êxtase durante um momento. Meu irmão, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na nossa vida não é um reteté, não é um frenesi, não é uma emoção carnal. O Espírito Santo tem um objetivo de nos transformar para a missão do céu aqui na terra, nesta geração. Ele te salva para te transformar num salvador. Ele te liberta para te transformar num libertador. Eu vou te explicar. Ele nos salva. Ele nos liberta, porque a partir do momento que você entende e recebe o amor de Jesus, você começa a compartilhar com as pessoas ao teu redor aquilo que você recebeu de graça. A salvação em Cristo, diga aleluia. Aquele que esconde a salvação, aquele que nega-se a compartilhar a liberdade, ele vai ser conduzido por suas atitudes ao juízo de Deus. Fala-se misericórdia. Existe uma missão, existe o processo e também há uma recompensa. Fala assim comigo: missão, processo e recompensa. É o que nos aguarda como igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo. O foco de nós estarmos aqui reunidos é porque nós fomos escolhidos por Ele. Ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês, e os capacitei, os nomeei, os enviei para ires e dar frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então quer dizer, nós não escolhemos nunca ser salvos em Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos lava, Ele nos justifica a partir do seu sangue, para o envio. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão, não é aquela igreja que tem um culto avivado no fogo, no reteté, no frenesi. É a igreja que depois do reteté, do frenesi, ela sai e transforma toda a geração ao seu redor. Se você entende isso, diga aleluia. O reteté faz parte. Tem hora que a gente até sente um bagulho muito louco, mas isso não é o propósito do Espírito Santo nos encher, nos preencher.
O propósito do preenchimento, do batismo com o Espírito Santo é a transformação. Diga aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo deve amar o que Deus ama. E Deus ama a nossa vida. Por isso, querido, Ele enviou o seu Filho para vencer uma batalha no mundo espiritual, para que as nossas vidas não se perdessem no caminho para o inferno. E todo o processo, ao longo do caminho, é para nos fazer permanecer na salvação e nos livrar da segunda morte, que é o juízo de Deus. Tudo que o inimigo quer, meu irmão, é te arrastar para a segunda morte, te arrastar para longe da justiça e para o centro do juízo de Deus. O processo é necessário para nos libertar. Aí você fala assim, mas libertar de quê, pastor? Deixa eu trazer a nossa lembrança, o que nos dá esperança e traz o esclarecimento. Apocalipse 21, 8. Olha só do que nós precisamos ser libertos. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Muitas pessoas vêm ao culto no domingo, participam de uma célula, sentam na mesa de discipulado, mas ela faz isso com o propósito errado, com o propósito da bênção. E quando houve uma promessa de dupla honra, chega a dar aquele pulo de alegria, até aplaude, até se emociona a ponto de chorar. Mas o Espírito Santo, querido, não está sobre nós para que a gente fique no nível da carnalidade. O Espírito Santo está em nós para nos levar no nível mais profundo da intimidade de Deus, para a sua missão. Qual é a nossa principal missão? Não passar pela segunda morte. Qual que é a tua principal missão? Está fraco, querido, a coisa é grave, então declare para você aprender. Qual que é a tua principal missão? Não passar pela segunda morte. É exatamente isso. Você não está aqui, meu irmão, para receber uma palavra de um coach, para receber uma massagem no teu ego, e para sair daqui feliz da vida com o que Deus falou para você. Você está aqui para ser transformado pelo Evangelho, para ser liberto pela palavra de Deus, porque Apocalipse 21, 8 é uma lista que está impregnada na alma de muitos, trazendo condenação, e tudo que o diabo quer é que você não leve a palavra de Deus a sério. É por isso que precisamos de restituição. Tudo o que você fizer, meu irmão, deve ser por vidas. Tudo o que você fizer deve ser por vida, por sua vida em Cristo, pela vida do teu próximo, pela vida da tua família, pela vida da humanidade, porque Deus amou o mundo, Ele ama o mundo de tal maneira que não hesitou, Ele não poupou nem o seu próprio filho, o seu único filho, mas antes o entregou, o matou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Tudo o que devemos fazer como igreja, como filhos, é para termos vida. Se você entende isso, diga aleluia. E o Espírito Santo, ele faz parte do processo da restituição, porque o Espírito Santo é poder, é capacitação que vem do alto para nós, diga amém. E nós precisamos do Espírito Santo para termos os seus dons e frutos derramados dentro de nós.
E um deles é discernimento. E é o discernimento que vai nos fazer compreender a diferença entre justiça e juízo. Por não saber o que realmente é justiça, muitos fogem de Deus com medo do juízo. Justiça, queridos, é exatamente a tua salvação em Cristo. Juízo é a recompensa daqueles que recusam a Jesus. Fala aleluia. Por que eu tenho que atentar ao Espírito Santo? Para me ter o discernimento de entender isso aqui. Mateus 10, 28. Olha só. Não tenha medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quando a gente lê esse versículo, até a gente fica meio assustado. A gente fica até meio receoso em querer fazer aquela oração que temos aprendido. Senhor, eu quero ser julgado. Eu reconheço a tua autoridade. Eu aceito a tua sentença. Mas a palavra de Deus, palavras do próprio Jesus, nos instrui a buscar em primeiro lugar, como prioridade, o reino e a sua justiça. Porque a justiça de Deus que nos faz permanecer na salvação e ser encontrados em Jesus para a eternidade. Deus enviou Jesus para nos fazer justiça. Quando as pessoas veem esse versículo em Mateus, capítulo 10, versículo 28, muitos até, por não ter intimidade com a palavra, falam, puxa, como Deus é mau. Uma vez eu estava trabalhando no encontro, ministrando, e um encontrista me procurou na hora do almoço e falou, pastor, se Deus é bom, por que tanta gente morre de fome? Por que tanta criancinha padece de doenças? Por que tanta destruição, tanta guerra no mundo? Deus, Ele é mau. Eu falei, não, querido, Deus não é mau. Deus, Ele é justo. Mas Deus condena todo aquele que não o aceita, porque Ele ama aqueles que o aceitam, aqueles que confessam Jesus, mas todo aquele que recusa Ele, atrai sobre suas vidas a ira de Deus. Você não acha Deus mau? Eu falei, não, queridos. Deus, Ele não é mau, Ele é justo. Se Ele fosse mau, Ele não pouparia, Ele não mataria o seu filho. Somente um Deus apaixonado e justo é capaz de abrir mão do seu único filho para salvar aquele que está condenado e aquele que prefere o pecado. Porque quando nós ainda éramos os seus inimigos, Ele nos elegeu, Ele nos ungiu, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos viver por Ele. Foi dessa maneira que Deus provou o seu amor por nós. Que nós vivamos em Cristo, diga aleluia. Deus não é mau, querido. Deus não condena quem os recusa, Ele é apenas justo. Por isso Ele deixa bem claro na sua palavra, por isso Ele nos revela através do seu Espírito, não existe vida fora de Jesus. Jesus é taxativo, de forma clara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não existe outra entrada a não ser por meio do sangue do nome de Jesus. A justiça de Deus, querido, manifesta na tua vida a partir do momento que você usa o teu livre-arbítrio para escolher a Ele, para se render à justiça dEle. Quem entende isso? Se você optar pela justiça dEle, Ele vai te encher do seu Espírito, para te capacitar e te proteger durante toda a missão. Há uma promessa na Bíblia que diz assim: e receberão poder quando do alto vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O poder que é o Espírito Santo, que veio de Deus para nós, ele veio com um
objetivo? Nos capacitar para a missão, com o propósito de nos fazer testemunhar as boas notícias de Deus em todos os cantos da terra. Se você entende isso, diga aleluia. Não dá, queridos. Não dá para viver fora de Jesus. Não dá para tentar fazer a missão sem o Espírito Santo. Não dá, querido, para se excluir da justiça temendo o juízo. É exatamente a justiça que vai nos livrar do juízo de Deus. Diga amém. Então não seja leviano a ponto de desprezar. Você não pode ser? O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que é descuidada, é uma pessoa que não dá o devido valor ao que ela possui. Então nós não podemos ser levianos a ponto de desprezar o que Deus está nos entregando por meio da revelação do Espírito. O ano de 2023 está sendo conduzido por uma palavra profética de restituição. E restituição é receber aquilo que nos foi roubado. É você receber em tuas mãos aquilo que você desprezou, aquilo que você abandonou, aquilo que você deixou por causa da influência do inferno. Fala aleluia. Deus restitui toda semente roubada, toda semente perdida, mas a única semente que Ele não vai restituir é a semente que não foi semeada, a semente que foi ignorada. Não despreze a palavra de restituição de Deus em tua vida. Isaías 61:3 está escrito: a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos. Fala assim: na justiça de Deus eu serei como um grande carvalho que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão, presta atenção, Ele manda o poder, Ele manda a bênção, Ele manda o decreto, mas sempre para um propósito. Olha o propósito aqui: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas, as gerações e gerações. Meu irmão, Deus quer usar você para transformar em riso aquilo que era choro, para transformar em festa aquilo que era lamento, para trazer, querido, a paz onde havia desespero. A coroa de vida, meu irmão, ela vai vir onde tem cinzas da morte. Se você crê nisso, diga amém. Deus está trazendo sobre nós a restituição, para nos fazer viver os novos caminhos. Daí você fala assim: pastor, todo culto você fala de novo. Claro! Fala para quem está na prostituição, na imoralidade sexual, no vício, na depressão, na cegueira, na possessão de demônios. Quando a libertação vem para ele, o que ele vai viver? Ele vai continuar vivendo a mesma coisa ou ele vai entrar em uma coisa nova? Então a palavra de Deus, querido, ele é a verdade que nos transforma, é a verdade que nos abençoa com a libertação. Então todas as vezes que mergulhamos mais a fundo na verdade que é a palavra de Deus, nós estamos avançando em um novo nível de novidade. Diga aleluia. Até ficou redundante, novo nível de novidade, porque Deus é exagerado no seu renovo, Deus é exagerado nas bênçãos, Deus é exagerado na vida sobre você. É por isso que Jesus afirma: olha, o inimigo só vem para matar, para roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida exagerada, vida abundante. Diga amém. Muitos até creem, queridos. E aqui eu quero abrir um parênteses para mostrar para você porque que eu disse que tem muitas pessoas que ficam perdidos dentro da igreja, até o ponto de desistir por completo. Como eu disse, o inimigo não quer nem que você saia da igreja. Ele quer que você fique aqui, porque um desviado dentro da igreja pode ser usado pelo inferno a qualquer momento para desviar mais alguém.
O inimigo, ele lança setas para esfriar você. E se você esfriar dentro do reino de Deus, mais dia, menos dia, você vai ser usado por ele para desviar mais alguém. Fala assim, misericórdia. E a palavra de Deus está escrito assim, em todas as coisas somos mais que vencedores. Fala aleluia aí. Vou falar novamente, porque ele nos ama tanto, que nos faz mais que vencedores em todas as coisas. Diga amém. Muitos ouvem essa palavra, vibram e até tomam posse da palavra. Eu envio muitas mensagens, eu envio sempre mensagens nos grupos de WhatsApp, para animar, para trazer a lembrança, aquilo que dá esperança, para dar caminho, para dar direção, para realmente discipular as vidas que o Senhor tem confiado a mim como pastor. Assim da mesma forma que eu também recebo. E na maioria das vezes as pessoas falam assim, eu tomo posse, eu creio. Uhul! Quem crê aí, diga amém. Quem toma posse aí, diga aleluia. E porque muitas vezes nunca mudou nada dentro de você, meu irmão. Somos mais que vencedores em todas as coisas. Aí você fala assim, eu creio. Fala aí, eu creio. Mas só que muitos vêm para o culto, vibram, recebem a palavra, creem. Mas quando saem da igreja, voltam para casa, nada aconteceu. Quer saber por que isso acontece? Sim ou não? Isso é importante. Isso pode transformar você, meu irmão. Isso tem o objetivo de transformar você, diga aleluia. Não adianta você crer na palavra e não fazer o que a palavra diz. As pessoas creem, tomam posse da palavra, mas quando voltam para casa, continua tudo do mesmo, é sempre mais a mesma coisa, porque não basta crer, tem que obedecer. Não basta ser apenas um ouvinte, tem que praticar a palavra. Tiago 1, 20 em diante, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Muitas pessoas têm até fé, mas o nível da fé delas é só para o culto. Quando sai do culto, meu irmão, não tem fé o suficiente para quê? Para praticar a palavra. E como é que essas pessoas estão? Por que não acontece nada na vida dessas pessoas? Você é até mais ousado, porque você crê, você toma posse e não muda nada. Porque você continua pensando como um fracassado que não consegue sair das dificuldades. Fala assim, eu não sou. Não, está fraco. Vamos acabar com esse pensamento hoje. Fala assim, eu não sou um fracassado que não consegue sair das dificuldades. Diga amém. Então não adianta, querido, você mergulhar nas escrituras. Não adianta você ler livros, ler a palavra de Deus, orar, jejuar, se quando você se aparta do Deus devocional, na tua mente só tem um pensamento. Só acontece isso comigo. Por que comigo é tudo difícil? Por que eu não consigo sair da dificuldade? Por que todo dia tem problemas? Meu irmão, repete assim comigo. Existe uma missão, existe um propósito e também uma recompensa. A missão é para todos, o propósito é para todos, a recompensa é só para quem termina a missão. Só que muitos querem a missão por causa da recompensa. Quem entra na missão para receber a recompensa, não suporta o propósito. Ou seja, no meio do caminho, primeira tribulação, primeira dificuldade, parei, isso não é para mim. Olha, eu pensei bem, esse negócio de ser crente não é bem o que eu quero agora. Eu preciso é ser feliz. Repete mais uma vez comigo, assim, missão, propósito, recompensa. Nós não fazemos a missão por causa da recompensa. Nós fazemos a missão porque a missão ela só existe porque Deus ama a vida. Então nós temos que amar exatamente o que Deus ama. E por amar vidas, nós aceitamos a missão.
E o Espírito Santo vem exatamente, querido, para aqueles que amam vidas, que amam a sua vida, que amam a vida do próximo, que amam as pessoas. Ele vem para nos tornar aptos para vencer o propósito. E é por isso que o Senhor nos compara aqui em Isaías 61:3 como grandes carvalhos. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala assim para ela: prazer, nice to meet you. Cumprimenta ela aí. Pega na mão dela. Fala assim: muito prazer. Meu nome é Carvalho de Justiça. Se você não cumprimentou alguém, vira para o outro e cumprimenta. Todo mundo vai ter que conhecer você hoje. Fala assim: eu sou, na justiça de Deus, como um grande carvalho. Diga amém. Dá a tua melhor salva de palmas para Jesus, querido. Quem se alegra com isso? Pastor, meu sobrenome não é Carvalho, meu sobrenome é Silva. Calma. Deus não iria comparar nós como carvalho de justiça se não houvesse uma peculiaridade na árvore do carvalho. Na minha segunda visita em Israel, eu tive o privilégio, Deus me levou lá na Igreja da Natividade, que é uma igreja construída pelos católicos há muito tempo. Essa igreja ela é secular. Ela tem quase, se eu não me engano, um pouco mais de 1000 anos de existência. É uma igreja muito antiga. Ela foi construída na cidade de Belém, exatamente no lugar, na geografia onde Jesus Cristo nasceu. A Igreja da Natividade, hoje ela está na Palestina, que é conhecido como Faixa de Gaza. É um lugar lá em Israel que é administrado pela autoridade palestina. Quer dizer, judeu lá é persona non grata. Não tem livre acesso. Mas Deus já me levou lá. Eu tive a oportunidade de entrar naquela igreja que tem uma portinha pequenina. É uma igreja milenar que suportou as intempéries de guerras, tempo, e está de pé até hoje. Porque o lugar que Jesus pisa, meu irmão, é transformado. E lá tem uma tradição, tem uma cultura, que a porta de entrada dessa igreja, ela foi construída primeiro grande, depois foi diminuindo, a ponto de se tornar uma portinha pequena. Então muitos falam, você pode pesquisar no Google aí, tem vídeos falando a respeito dessa igreja, dessa porta. Muitos falam que a porta é pequena para que todo mundo que chegue lá se prostre. Sim, eu também creio. Porque a Bíblia fala que todo joelho há de se curvar diante de Jesus. Só que Jesus não está naquela igreja. Então quando a pessoa se curva, ela se curva a um lugar. E por ser uma igreja cheia de imagens, na maioria das vezes as pessoas estão se curvando a ídolos. Mas não é dessa igreja que eu quero falar. Eu quero falar para você da estrutura que está lá há quase 1000 anos. Quando a gente entra, há colunas de mármore sustentando um telhado e toda a igreja. Só para vocês terem ideia, tem um altar enorme feito com ouro batido. É incalculável o valor daquele altar, queridos. Prata, 2 toneladas de pratas pendurada em luminárias, lustres. É um dos lugares mais lindos do mundo que eu já vi. O que me chamou a atenção não foi as colunas de mármores que estão lá há 1000 anos, não foram as paredes, não foram os desenhos, não foi a arquitetura, não foi a pequena porta, nem foi tanto assim a estrela de prata que colocaram no lugar em que a gente entra, que é semelhante a uma gruta, onde todo mundo fala, onde os estudiosos afirmam, foi aqui que Jesus Cristo nasceu. Não me chamou tanta atenção assim, é claro que chamou a atenção. O que me chamou a atenção, querido, naquele dia, e que toda vez que falas da Igreja da Natividade, automaticamente vem na minha mente o telhado. Aí você fala assim: pastor, diante de tanta coisa, de tanta maravilha, você ficou impressionado com o telhado do lugar? Sim. Cada doido com sua mania. Estudando um pouco, querido, sobre ruínas, a história do lugar é linda. Você pode pesquisar, não vou explicar aqui para não perder
tanto tempo. A história da igreja é linda. Não foi destruída várias vezes, porque Deus protegeu o lugar, e é claro que havia culturas que defendiam aquilo lá. Então há uma série de fatores que impediu que aquele lugar fosse destruído pela mão do homem. E uma das coisas mais importantes é que aquele lugar, ele também é sustentado pela mão de Deus. E quando Deus fala assim: olha, vocês na minha justiça serão considerados como os grandes carvalhos, tem um objetivo. Por que o telhado daquele lugar me chamou a atenção? Porque todo lugar, quando você viaja, por exemplo, um lugar como Israel, todas as ruínas, elas têm até as paredes, mas nunca tem telhado. Por quê? Porque as ruínas, as pedras até suportam o tempo, chegam a suportar milhares de anos, mas o telhado não. Por quê? O telhado é feito de madeira. E o telhado daquela igreja, querida, era feito de madeira e de barro. As telhas que estão lá hoje são telhas modernas, que inclusive tem que ser telha muito boa para proteger todo esse patrimônio. Mas a madeira que está sustentando aquele lugar, meu irmão, é a mesma há séculos. Madeira de carvalho. Por que Deus compara a eu e a você, quando optamos viver pela sua justiça, como carvalhos grandes e fortes? Primeiro, a árvore do carvalho, querida, é uma árvore muito longeva, e ela vive por milhares de anos. Existe árvore de carvalho no mundo que tem mais de 1000 anos de existência. A árvore do carvalho, ela não apodrece por causa do frio, da chuva ou da umidade. Ela resiste. A madeira de carvalho é uma das madeiras mais resistentes da terra. Se você entende isso, diga amém. E outra peculiaridade da árvore de carvalho é que as suas raízes são profundas, porque para sustentar 1 milênio de vida, tem que ter raízes profundas. Ela até cresce, ela até fica poderosa, pode chegar até quase 60 metros de altura. 1000 anos uma árvore no mesmo lugar. 30, 40 metros de altura. Se tem 30 metros de altura, tem 6 vezes mais raiz no para baixo. A raiz do carvalho são 6 vezes maiores do que o seu caule. Para ter uma vida longeva, meu irmão, e para ser chamado carvalho de Deus, além de mergulhar na justiça, tem que ficar raízes no evangelho e ter a chama do fogo ardente de Deus queimando dentro de você. A Bíblia fala que o fogo jamais se apagará, que o fogo jamais vai se apagar. Se você entende isso, diga amém. Imagina você, meu irmão, um carvalho que fica de pé por 1000 anos. Quantas tempestades ele passou? Quantas mudanças de tempo? Terremoto, tempestade de neve, chuva. 1000 anos. E o tempo provoca nele marcas, cicatrizes. Uma árvore de carvalho com 1000 anos de existência possui no seu exterior marcas que são cicatrizes de honra. Quando Deus te compara, meu irmão, com um carvalho de justiça, quer dizer, você vai passar por tempestades, você vai passar por dificuldades, você vai passar por dias ruins, mas se você confiar na justiça de Deus, não serão para te matar, mas serão para a tua honra, porque a Bíblia fala que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, cicatrizes do evangelho em nossas vidas, meu irmão, são sementes que nos trarão frutos de honra, diga aleluia. Uma coisa que me chamou a atenção também, meditando nessa palavra, foi que toda árvore tem uma função primordial. Quem lembra? Aula de 2ª, 3ª série. Qual que é a principal função das árvores? Fala assim comigo: fotossíntese. Fotossíntese. O que é fotossíntese? Em uma linguagem rápida e objetiva, é transformar o gás carbônico em oxigênio. As árvores têm a principal função de pegar toda a contaminação que há no ar, no ambiente, que é o gás carbônico, que é letal, mata, e transformar em oxigênio. Ou seja, elas absorvem as toxicidades do ar
e libera oxigênio. Através da árvore, ela é feito um ciclo de justiça. Agora imagina, meu irmão, você como um carvalho, há milhares de anos mudando os ares do lugar que você foi inserido pelo Senhor. Quando Deus te chama de carvalho de justiça, Ele faz isso para você entender que a tua missão é transformar os ares, pegar as toxicidades, absorver no Espírito e lançar o oxigênio que é a palavra de Deus. Se você entende isso, diga amém. Meu irmão, um carvalho que passou 1000 anos ali no mesmo lugar, ele já transformou os ares, e não importa as tempestades, não importa os dias, não importa quem era rei, não importa quem era o governante, se tinha riqueza, se tinha guerra, o importante é que ele estava ali, pegava o gás carbônico e liberava o oxigênio. Deus nos compara a um carvalho de justiça. Nossa missão, meu irmão, é remover toda a toxicidade dos princípios do inferno e liberar, exalar o perfume com as boas notícias no reino de Deus. Deus te escolheu para fazer a fotossíntese espiritual na tua casa. Deus te escolheu para mudar os ambientes, os ares, para mudar todo lugar que você estiver. É por isso que Ele te chama de carvalho de justiça. Diga amém. Fala assim comigo: missão, processo e recompensa. Até agora eu só falei da missão e do propósito, do processo, que é até bonito quando a gente se compara a um carvalho. Que lindo, que poético. O processo, meu irmão, só é poético a partir do momento que você só ouve falar. Mas quando você começa a viver, você se coloca na condição de receber as marcas, as cicatrizes, que serão sementes de honra na tua vida. Diga aleluia. Isaías 61:6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor. Diga aleluia. Ministro de nossos Deus. Ministros de nosso Deus. Presta atenção, se eu fosse você, começava a se alegrar. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro e em sua terra a alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Meu irmão, há uma unção para aqueles que querem ser parte do reino de Deus como filho. Há uma unção de viver pela honra, buscar o reino e a sua justiça com prioridade. Deus quer liberar sobre você a unção para ser um carvalho de justiça. Quem quer? Os princípios da honra, meu irmão, estão sendo restituídos sobre nós, para nos fazer, querido, ser a igreja. Mas não a igreja religiosa, a igreja que destila vida. Não a igreja que se parece, mas é a igreja que tem o caráter de Cristo, porque Ele nos fez, Ele nos gerou com o propósito de sermos semelhantes a Ele em imagem e semelhança, sermos igual a Ele em imagem e semelhança, ou seja, ter a mesma essência. A essência é perfume, é cheiro, é DNA, é origem. Nós precisamos ser como as árvores do carvalho, transformar os ares onde nós estamos. Se o ambiente está tóxico, faz a fotossíntese, meu irmão. Transforma todo aquele oxigênio, todo aquele gás carbônico, todo aquele ar tóxico, poluído, em oxigênio para a vida. Isso é restituição pela graça de Deus. Quantas vezes nós somos envergonhados, nós
passamos dificuldades, nós passamos situações. Quantas vezes as pessoas desistem do reino de Deus só porque Ele não tem a sua vontade atendida? A nossa vontade não pode ser nossa vontade diante da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a nossa vontade em todo momento, meu irmão. Não abra mão da tua identidade. Ouse sonhar. Não abra mão dos teus sonhos. Mas não negocie os sonhos de Deus. Não negocie a tua missão como igreja. Não negocie o teu propósito de vida. Não negocie a tua recompensa. Existe uma recompensa? Sim. Mas não é o que vai te mover. E a recompensa, meu irmão, é essa aqui, é uma promessa. Olha só, versículo 7. É a palavra rema deste mês. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção de dupla honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Vamos voltar do fim para o início. Cadê tua alegria? Tem gente que vem para a igreja de cara amarrada. Saiu do ambiente da igreja, encontra ele lá fora, é a simpatia em pessoa, mas aqui dentro da igreja é. Outro dia eu ouvi um pastor falando, parece que o irmão corta uma rodela de limão, põe na boca e toda hora que alguém fala com ele, ele mastiga o limão. Meu irmão, além do discernimento, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E se ele está sobre você, e se Deus te ungiu para a missão, você precisa fazer com alegria. Você não faz célula porque é obrigado. Você não evangeliza, você não abraça, você não abençoa, você não visita, você não vem para o culto, você não leva pessoas para o encontro. Com tristeza você faz por alegria. Isso é a dupla honra tomando forma em você. Em sua terra. Como é que está a tua terra, meu irmão? Pastor, eu não tenho terra. É por isso o motivo da tua tristeza? Meu irmão, porque às vezes se você tiver terra, tiver posse, tiver dinheiro, tiver nome, aí você vai estar alegre? E prosperidade dobrada? Eu me contentava com a prosperidade comum. Nem precisava ser em dobro. Eu quero dobro. Se Deus está falando que eu tenho direito ao dobro, eu quero. Mas não é porque eu mereço, é porque eu vou decidir viver a minha vida pelos princípios da honra. Honrar a Deus, honrar a palavra, honrar os princípios da sua vontade, honrar tudo que a Bíblia me ensina, honrar o Espírito Santo, honrar a igreja de Cristo, honrar a missão, honrar o privilégio de estar aqui agora, ouvindo uma palavra dessa. Diga aleluia. Isso sim é prosperidade, meu irmão. Mas do que adianta a prosperidade se você não pode desfrutar? O que adianta a prosperidade se você não tem sensibilidade para valorizar os momentos? Então comece a valorizar os pequenos momentos da vida, porque a vida é feita de momentos. A alegria não é pelo ter, é pelo ser. A alegria não é por quem está ao redor de você, falando o que você quer, sorrindo do jeito que você gosta. Não, é pelo momento que você está sendo. Você pode estar ali rodeado de pessoas, mas a tua mente está em outro lugar. Então você vai destilar o gás carbônico ao invés de ser uma fonte de vida. Não importa quem está ao teu lado, meu irmão. Se você for como um carvalho de justiça, você vai fazer a transformação daquele ambiente. Pode estar um ambiente movido por qualquer situação. Você vai fazer Jesus receber glória naquele momento. Seja apenas quem você é em Cristo. Aí, meu irmão, a desonra não prospera. A vergonha não toma lugar na tua vida. O apóstolo Paulo fala: não me vergonho do evangelho que prego, não me envergonho de ser um evangelista do reino de Deus, não me envergonho de falar de Jesus. Não se envergonhe, meu irmão, de quem você nasceu para ser. Você foi escolhido para ser um filho e que não vai passar pela segunda morte. Você nasceu para ser eterno em Cristo Jesus, e a tua eternidade começa a partir de agora. Se você crê, se você toma posse e vai viver isso, aleluia.
saem do culto, se alegram na presença de Deus. Não adianta crer, meu irmão, saia daqui para viver. Saia daqui para destilar o que você aprendeu hoje aqui. Saia daqui hoje para ser quem você nasceu para ser. Ele te chama de carvalho de justiça. Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Põe a mão no teu coração. Ponha a mão no teu coração e fecha teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os teus filhos. Que essa palavra, Senhor, não se perca. Que o entendimento derramado, compartilhado, estabelecido neste lugar, Senhor, não seja roubado pelas aves de rapinas do inferno. Que o sangue de Jesus nos represente neste ambiente. E que a nossa identidade de carvalho de justiça prevaleça. Que possamos ter o discernimento, Senhor, para preferir a tua justiça, para buscar o teu reino como prioridade. Para temer a ti e não desonrar, Senhor, a tua oferta de vida e salvação em Cristo. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles, Senhor, que te desonram. Nós não somos daqueles, Senhor, que trocam a tua presença por um momento passageiro de alegria. Nós queremos te honrar, Senhor. É por isso que hoje, diante da tua palavra, nós queremos entregar os nossos corações a ti. Nós queremos entregar nossos corações a ti. Levante suas mãos, igreja. Levante suas mãos, igreja. Se for da tua vontade, repete essa palavra.